Oi, gente. Aqui estou novamente para iniciar a exposição da teoria do David Ricardo, conforme assim ficou prometido nos últimos vídeos aqui expostos. Antes, porém, um lembrete, um velho lembrete. Não esqueçam de se inscrever no canal. Isso é muito importante para que possamos alcançar o maior número de pessoas possível, né? E também não esqueçam de clicar no sininho para receberem avisos ou notificações dos próximos vídeos. Muito bem, o livro de Ricardo é bastante conhecido, né? Chama-se Princípios de Economia Política e Tributação, né? Antes de iniciarmos diretamente a exposição da teoria do David Ricardo, duas observações se fazem necessárias. A primeira delas é que os princípios, o livro é composto de 32 capítulos. Desses 32 capítulos, o capítulo 1 e o capítulo 2 são suficientes, né, para expressar o essencial da teoria do David Ricardo. Quem diz isso não é Teixeira, quem diz isso é Marx em Teorias da Mais-Valia, volume 2. Aliás, este volume é praticamente dedicado à exploração desses dois capítulos, desses dois primeiros capítulos do livro do David Ricardo, né? É interessante que, né, aqueles que querem ir mais longe, querem se aprofundar mais, não deixem de ler, né, o segundo volume das teorias da mais-valia, porque este livro é extremamente importante para entender mais a fundo a teoria do David Ricardo, já que David Ricardo é um autor extremamente complexo, difícil, né? Bom, uma outra observação é a seguinte, né, que ao longo, tudo que foi exposto até agora sobre a teoria do valor em Adam Smith, em nenhum momento se fez referência à contribuição, à participação das marcas, equipamentos, instalações, edificações, na formação do valor das mercadorias. Deixou-se entender que apenas o trabalho imediatamente aplicado na produção das mercadorias era o trabalho necessário para a formação do valor, o que não é verdade. O valor de uma mercadoria é determinado pelo trabalho passado, né, pelo trabalho que foi gasto na produção de máquinas, equipamentos, instalações, matérias-primas, edificações e etc. O valor desses bens que foram produzidos anteriormente é transferido, né, para o valor dos bens que estão sendo produzidos no presente. Então, é o trabalho passado, mais o trabalho imediatamente aplicado à produção das mercadorias. O trabalho vivo, o trabalho imediato, que entra na produção das mercadorias. No que nós estudamos do Adam Smith, essa distinção não foi feita, né? E, aliás, isso é objeto de reprovação por parte do David Ricardo, que na nota 8 do capítulo 1 do seu livro, diz que Adam Smith, que definiu plenamente o princípio de que
as proporções entre as quantidades de trabalho necessárias para adquirir objetos diferentes seja a única circunstância que pode proporcionar uma regra para a nossa troca de um por outro, ele, isto é, Adam Smith, limita, no entanto, a aplicação desse princípio àquele primitivo e rude estágio da sociedade em que antecede tanto a acumulação de capital como a apropriação da terra, como se, quando tiveram de ser pago lucros e renda da terra, esses tivessem alguma influência sobre o valor. Ou seja, o princípio de que o valor é determinado pela quantidade de trabalho, segundo o David Ricardo, analisando o Adam Smith, esse princípio só vale para aquele rude e primitivo estágio da natureza por onde Adam Smith começa a exposição de sua teoria do valor. Tão logo a terra seja apropriada em mãos privadas e haja acumulação privada de capital, esse princípio perde vigência, né? Ele não vale mais para a sociedade na qual ela está dividida em classes sociais. E isso nós vimos muito claramente no David Ricardo, no Adam Smith. Para ele explicar a origem da mais-valia, ele teve que criar um segundo conceito de valor, que é o valor de trabalho comandado, que ele diz que o valor de uma mercadoria é capaz de comandar um valor maior do que ela, para poder explicar a troca desigual entre capital e trabalho. Né? Então, o princípio de que o valor era determinado pela quantidade de trabalho, né, segundo nos diz David Ricardo, segundo assim censura David Ricardo, é abandonado, né, e é substituído pelo o princípio de que o valor é determinado pela capacidade que a mercadoria tem de comandar trabalho alheio. Né? Quer dizer, o princípio de que o valor é determinado pela quantidade de trabalho é substituído, né, pelo trabalho, né, ou pela capacidade que o trabalho tem de comandar um trabalho maior do que ele. Ou seja, o capitalista que tem um determinado valor e paga salário ao trabalhador, este valor tem a capacidade de comandar um valor maior, no sentido de que o trabalhador é obrigado a criar um valor que seja suficiente para pagar os equipamentos, as matérias-primas, né, o seu salário, além disso, o seu salário, e ainda restar um excedente para ser pago ao capitalista sob a forma de lucro ou a mais-valia. Então, Adam Smith abandona o conceito de valor como trabalho contido e adota o conceito de valor como trabalho comandado. Ao fazer isso, como nós vimos, né, ele termina por anular o princípio da equivalência. Né? É como se o princípio da equivalência, né, e isso é verdade, o princípio da equivalência fosse determinado, só pudesse ser aplicado quando se usa o conceito de valor como trabalho contido, isto é, quando se usa o conceito de valor como sendo a quantidade de trabalho necessária à produção de mercadorias. Quando surge a mais-valia, esse conceito já não vale mais, né? E não se pode mais, portanto, também sustentar o princípio da equivalência, porque se sustenta o princípio da equivalência, não tem como explicar a origem da mais-valia. Muito bem, sabendo disso, vamos ver como David Ricardo enfrenta essa questão. Né? Como David Ricardo corrige, né, as debilidades teóricas da teoria do valor do Adam Smith e
ao mesmo tempo, ver se ele é capaz de sustentar a origem da mais-valia e o princípio de que o valor é determinado pela quantidade de trabalho necessária à produção das mercadorias, né? É isso que nós devemos ter em mente para acompanhar a exposição do primeiro capítulo sobre a teoria, sobre o valor do Adam Smith, do David Ricardo. Este primeiro capítulo é composto de 7 seções. Cada seção, ou o título de cada seção, praticamente já, o título, é praticamente um parágrafo, o título. E nesse título ele já diz tudo o que contém na seção, né? Portanto, ler o título já é praticamente suficiente de cada seção para saber de que se trata, né, de que trata a presente seção. Então, a questão que eu quero deixar bem clara, bem explicitada, é se David Ricardo sustenta o princípio de que o valor é determinado pela quantidade de trabalho do começo ao fim de sua exposição, e se, ao sustentar esse princípio de que o valor é determinado pela quantidade de trabalho, ele sustenta igualmente o princípio de que o valor, a troca, é determinada pelo princípio da equivalência. E, além disso, se ele também é capaz de sustentar o princípio da equivalência, ou compatibilizar o princípio da equivalência com a origem da mais-valia. É isso que nós vamos perseguir em David Ricardo, né? E só para deixar vocês com algo que já possa, com matéria que já possa incentivar a leitura por conta própria de cada um de vocês, vamos ler pelo menos hoje a primeira seção, o título da primeira seção da teoria do valor do David Ricardo. O título é o seguinte, ele diz: o valor de uma mercadoria ou a quantidade de qualquer outra pela qual pode ser trocada depende da quantidade relativa de trabalho necessário para a sua produção, e não da maior ou menor remuneração que é paga por este trabalho. Aqui, já de saída, há uma crítica dirigida diretamente a Adam Smith. Procurem vocês em que consiste essa crítica, né? A crítica de que, né, o valor é determinado pela quantidade de trabalho e não pela remuneração que é paga ao trabalho. Aí tem uma crítica ao Adam Smith. Lembre-se que Adam Smith usa 2 conceitos de valor. E aqui, portanto, o David Ricardo está dizendo que o valor é determinado pela quantidade de trabalho incorporado à produção da mercadoria e não pelo valor que é pago ao trabalhador. Portanto, logo aqui de saída, David Ricardo elimina um dos 2 conceitos de valor que o Adam Smith criou para explicar a teoria do valor. Eu vou deixar só essa questão, né, para aguçar a curiosidade de vocês para os próximos vídeos. Até lá, então.